Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos dar sequência ao nosso curso de língua portuguesa, agora aula 20, encerramos morfologia no último bloco, e neste bloco a gente vai tratar de termos essenciais da oração. Prof, quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. A gente vai ver o que é o sujeito, o tipo de sujeito, o que é o predicado, o tipo de predicado, ok? Então, vamos lá, vamos mergulhar no universo aqui da língua portuguesa. Ok, vamos nós, né, de sujeito e predicado, tá? Que são os termos, né, essenciais da oração. Primeiramente, né, o que é o sujeito, certo? Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Então, tá? Ó, sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Então, esse assunto interessa muito também no que diz respeito à concordância verbal, porque o verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, tá? Então, se eu digo assim, o aluno passou no concurso, o aluno é o sujeito, por isso que o verbo passar está no singular de terceira pessoa. Se eu digo assim, os carros são novos, carros são o sujeito. O termo os carros é o sujeito, né? Está no plural, terceira pessoa, por isso que o verbo aqui, ó, fica na terceira pessoa do plural. O aluno, terceira pessoa do singular, passou, terceira pessoa do singular. Carros, terceira pessoa do plural, são terceira pessoa do plural, tá? E para você identificar o sujeito, tá? Professor, como é que eu faço para identificar o sujeito? Tá? O sujeito pode vir em qualquer lugar da frase. Pode vir antes do verbo, pode vir depois do verbo. Então, como eu faço para identificar o sujeito? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Tá? Mas se isso não for suficiente, você pode fazer o seguinte: você pode perguntar ao verbo o que ou quem. E a resposta é o sujeito. O que ou quem. Por exemplo, ó, o aluno passou. Quem passou? O aluno. Tá? Professor, e por que que no concurso não pode ser o sujeito? Porque o sujeito ele não pode ser introduzido por preposição. Tá? O sujeito nunca é introduzido por preposição. E nó é o quê? É a soma da preposição em com o artigo o. Então, no concurso não pode ser sujeito, porque o sujeito nunca é introduzido por preposição. Tá? Se eu disser assim, ó, escrever aqui em cima, tá? Se eu disser assim, refiro-me, refiro-me a você. A você não é sujeito, porque quem se refere a. E esse a é preposição. E o sujeito nunca é introduzido por preposição. No caso aqui, o sujeito não apareceu. É o pronome eu. Eu me refiro. Tá certo? Então, primeira dica aí quanto ao que não pode ser sujeito, o sujeito nunca pode ser um termo preposicionado, introduzido por preposição. Você pode perguntar assim também, professor, por que aqui o sujeito não é o adjetivo novos? Porque adjetivo também não pode ser sujeito, tá? E se eu disser, ó, aqui se estuda muito, aqui se estuda muito, aqui é advérbio, tá? Advérbio também não pode ser sujeito, tá? Então, para você não perder tempo aí, tá? Tentando saber se termo X ou Y é sujeito, eu já adianto para você o seguinte, vamos pegar aqui a outra cor de caneta. Termo introduzido por preposição não pode ser sujeito. Adjetivo não funciona como sujeito e advérbio também não funciona como sujeito. Tá? Para você não gastar tempo aí à toa numa questão. Então, se eu pergunto aqui ao verbo, ó, quem passou? O aluno é o sujeito. O que são novos? Os carros. Tá? E o sujeito pode vir em qualquer lugar da frase. Se eu disser assim, ó, a menina gosta de sorvete. Ou de sorvete gosta a menina. Olha só, quem gosta? A menina, nos dois casos. Então, não importa onde o sujeito aparece.
tá? Ele pode vir antes do verbo, pode vir depois do verbo, pode vir em qualquer lugar da frase. Então, para você ficar segura quanto à identificação do sujeito, que primeiro é identificar, depois é classificar, certo? Então, como é que eu faço para identificar o sujeito? É só perguntar ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. Então, aqui, ó, quem gosta de sorvete? A menina. Então, a menina é o sujeito, ainda que venha antes ou depois do verbo. Então, excetuando-se o que não pode ser sujeito, né, termo preposicionado, adjetivo e advérbio, eu já sei o que pode ser, né? Agora, um detalhe, tá? Existem dois elementos, são duas classes gramaticais que não têm função sintática. Tá? Existem duas classes gramaticais que não têm função sintática. Prof, quais são essas duas classes gramaticais que não têm função sintática? Conjunção e preposição. Tá? Conjunção e preposição não têm função sintática, tá certo? Então, preposição, conjunção, que não são nenhuma função sintática, né? Não tem nenhuma função sintática. Conjunção, preposição, termo preposicionado, advérbio e adjetivo não podem ser sujeito. O restante pode ser sujeito, tá? Quanto à classificação, a gente vai ter o seguinte: o sujeito pode ser simples. O que é um sujeito simples? Apresenta apenas um núcleo explícito, tá ali grafado na frase, tá? Dá para identificar, dá para ver, certo? Que pode estar, ó, isso aqui é importante, pode estar no singular ou no plural, tá? Se o sujeito está no singular ou no plural, se o núcleo do sujeito está no singular ou no plural, não muda nada a classificação do sujeito. O que vai mudar é só a concordância verbal. Se eu disser ele chegou, eu tenho um singular. Se eu disser eles chegaram, eu tenho um plural. Mas o sujeito simples é definido pela quantidade de núcleos. Tá? E o que é o núcleo? O substantivo onde aparece é núcleo. Por exemplo, pronome que tem valor de substantivo, também onde aparece é núcleo. Ó, quem era professor? Meu tio. Então, meu tio aqui é o sujeito. Tá? Tio é substantivo. Substantivo dá nome. Então, o substantivo, onde quer que apareça, tá? Substantivo, onde quer que apareça, é núcleo. Tá? Meu tio era professor. Nós só temos um núcleo aqui, então nós temos sujeito simples. Tá? Se eu trocar tio por ele, se eu disser ele era professor, quem era? Ele. Então, ó, o núcleo aqui é o pronome pessoal do caso reto. Tá? Se eu disser assim, ó, ambos fizeram isso. Quem fez isso? Ambos. Ambos é o sujeito. Ambos é o numeral. Tá? Então, aqui só tem um núcleo, esse sujeito. Tá? Não importa a classe gramatical, né? Daquilo que pode ser sujeito, né? Não importa a classe gramatical. Se só tem um núcleo, uma palavra-chave importante, então o sujeito é simples. E não importa se esse núcleo está no singular ou no plural. A classificação do sujeito não muda. Ok? Então, o sujeito pode ser simples, o sujeito também pode ser composto. Aqui ele apresenta, ó, mais de um núcleo explícito, tá? Porque se ele não está explícito, ele está oculto. Então, tem que estar ali, explícito, grafado na frase, de forma que você consiga identificar, sublinhar, certo? Então, temos assim, ó, meu avô e minha avó eram naturais de São Paulo. Quem era? Natural de São Paulo, meu avô e minha avó. Então, aqui nós temos o sujeito, certo? Sujeito. Tem quantos núcleos? Bom, aqui nós temos dois substantivos, avô e avó. Tá? Então, nós temos dois núcleos. Então, nós temos aqui sujeito composto. Tá? Agora, antes de passarmos aqui, eu queria destacar o seguinte, ó. Observe. Eu digo assim, ó, o pensamento dos manifestantes, era esse. Detalhe, ó, aqui nós temos no sujeito dois substantivos. Primeiramente, vamos identificar o sujeito, né? O que era? O pensamento dos manifestantes. Está aqui o sujeito, certo?
Aqui nós temos o núcleo, ó, pensamento. Tá? Professor, mas manifestantes não é substantivo? É, só que o trecho não é manifestantes, é dos manifestantes. Então, no sujeito, quando eu tenho um termo preposicionado no sujeito, não é introduzindo o sujeito, tá? Ó, só para você não confundir, o sujeito não é introduzido por preposição, mas ele pode ter preposição, não introduzindo, tá? Não começando o sujeito. No caso aqui, ó, dos é formado da preposição de mais o artigo os, mas não começa o sujeito. O sujeito não pode ser começado por preposição, ok? No caso aqui, o sujeito é iniciado por artigo, artigo o. Então, aqui nós temos dois substantivos, ó, pensamento e manifestantes. Mas o núcleo é só esse, ó, núcleo. É um núcleo, então sujeito simples. Porque aqui eu não tenho manifestantes, eu tenho dos manifestantes. Aqui eu já tenho uma locução adjetiva, tá? Dos manifestantes é uma locução adjetiva dentro do sujeito. O núcleo é apenas um. Então, quando eu tenho substantivos no sujeito, e eu usei aqui o plural, né? Quando eu tenho substantivos no sujeito, o núcleo ou os núcleos serão substantivos que não são introduzidos por preposição. E se um substantivo é introduzido por preposição, é muito provável que ele seja uma locução adjetiva dentro do sujeito. E o núcleo vai ser o substantivo sem preposição, sem depender de preposição. Tá? Então, aqui eu tenho o pensamento dos manifestantes será esse. Nós temos sujeito simples, porque o núcleo é apenas um, que é pensamento. Ok? Na sequência, temos o seguinte. Se o sujeito não foi grafado na frase, ou seja, ele está implícito, é chamado de oculto, desinencial ou elíptico. Então, tanto faz. Esses termos aqui se equivalem. Quando eu digo assim, ó, saímos antes do horário previsto, dá para saber quem é o sujeito, né? O sujeito é o pronome pessoal do caso reto, nós. Ok? Pronome pessoal do caso reto, nós. Nós saímos antes do horário previsto. Então, muitas vezes, não há necessidade de o sujeito aparecer. Por que não há necessidade de o sujeito aparecer? Porque está implícito ali, certo? Está subentendido. Eu digo assim, ó, fui ao cinema. Quem? Eu, né? Compramos, trocamos de carro. Quem? Nós. Okay? Então, muitas vezes, não há necessidade do sujeito ser grafado, de estar ali explícito na frase. Quando isso acontece, né, de ele não ser grafado, porque é muita obviedade ali, é muito fácil de identificar, né, ele está ali oculto, desinencial ou elíptico. É uma classificação que a gente atribui ao sujeito, certo? Ok? E o sujeito também pode ser indeterminado. O que é isso? É o sujeito que a gente não consegue determinar, identificar, dizer qual é ou quem é pelo contexto. Você olhou linha acima, linha abaixo, e pelo contexto não conseguiu identificar o sujeito. Foi impossível identificar, então ele é indeterminado, tá? Então, ó, não se pode identificar pelo contexto ou pela desinência do verbo. Ocorrem algumas situações. Então, as duas principais situações são essas aqui, ó. Você tem um verbo na terceira pessoa do plural, tá? Ó, você tem um verbo na terceira pessoa do plural sem referente no texto. Não basta, ó, estar na terceira pessoa do plural, tá? Ele precisa não ter referente no texto. Por exemplo, estão falando muito sobre isso na feira. Quem? Depende do contexto. Aí você olha o contexto. Digamos que isso aqui está na linha 10 de um texto, tá? Aí você olhou a linha 10, linha 9, linha 8, linha 7, linha 11, linha 12, não conseguiu identificar, então eu tenho um sujeito indeterminado. O que mais? O sujeito indeterminado também pode aparecer com essa estrutura frasal. Ele pode aparecer com essa estrutura aqui, ó, verbo intransitivo, mais o se, é o verbo que não pede complemento, verbo transitivo indireto mais o se, que é o verbo que pede complemento com preposição, verbo de ligação mais o se,
que é um verbo que liga um sujeito a um predicativo. Predicativo a gente vai já ver ainda nesta aula, neste bloco. Predicativo é um termo que expressa uma qualidade, né? Ele qualifica. Tá? É uma qualidade atribuída a. Mais um verbo transitivo direto mais o se, seguido de um termo preposicionado. Então, isso aqui é para você decorar, tá? Quando eu tenho isso aqui, geralmente nós temos sujeito indeterminado. Ok? Por exemplo, ó, vive-se bem por aqui. Aqui nós temos verbo intransitivo mais o se, que é o verbo viver. Quem vive, vive. Se eu disser vive-se bem por aqui, quem? Quem vive bem por aqui? Dá para saber? Dá para localizar? Dá para identificar? Não, né? Não dá. Verbo transitivo indireto mais o se. Aspira-se a. Ó, quem aspira, aspira a. O verbo aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto. Ou seja, ele pede complemento com preposição. Então, quem aspira, aspirar. E se eu digo assim, aspira-se a dias melhores? A pergunta é, quem aspira a dias melhores? É possível saber? Não. Tá? O sujeito é indeterminado. Pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, né? Pode ser você, certo? Pode ser fulano, cicrano. Verbo de ligação mais o se, tá? Ó, geralmente os verbos de ligação são os verbos ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, andar. Ele anda preocupado. Né? Quando eu digo anda-se preocupado com o país, anda-se preocupado com a saúde, anda-se preocupado com a economia. Então, quem anda? Não sei. Tá? Quando eu digo assim, ó, só se é feliz dessa maneira. Quem? Quem é feliz dessa maneira? Não sei. Tá? E também, quando nós temos ó, verbo transitivo direto, que é aquele que pede complemento sem preposição, mais o se, mais um termo preposicionado. Ó, o verbo amar é transitivo direto, está aqui o se, está aqui o termo preposicionado. Esse a é uma preposição. Tá? Uma vez que a palavra Deus não tem artigo a antes, né? No máximo seria artigo o. O Deus que eu conheço. Então, a antes da palavra Deus é preposição. Então, quando eu digo assim, ama-se a Deus, né? Quem ama? Não sei. Então, aí nós temos sujeito indeterminado. Então, mas eu queria destacar, antes de a gente mudar aqui de slide, tá? O seguinte, sujeito acima de tudo. Vamos imaginar que você esqueceu tudo que eu comentei na A e na letra B. Vamos imaginar, isso é possível? É, certo? É possível. Não é que vai acontecer, mas é possível. Então, vamos imaginar que deu um branco na hora da prova. E aí a questão trata de sujeito indeterminado. Qual é a dica? A dica é você ver em qual alternativa não é possível, de forma alguma, identificar o sujeito. Só isso. Tá bom? Se você lembrar isso, você tem grande chance de acertar a questão. Tá bom? Agora, se lembrar isso e ainda souber o que está na letra A e na letra B, aí as chances aumentam muito. Tá? Mas se acontecer, né, tá, de esquecer, então lembre o seguinte, sujeito indeterminado, não tem como identificar. É impossível identificar. Ainda que o contexto, né, ainda que eu olhe o contexto, porque nem o contexto me ajuda a identificar o sujeito indeterminado. Bacana? Fica a dica aí. Tá? Às vezes, tá, o sujeito não aparece. É interessante. Porque se o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, como é que existe oração sem sujeito? Tá? Pois é, isso acontece. Tá bom? Ó, quais são os principais casos aqui de oração sem sujeito? Vamos lá. Né? Com verbos que indicam fenômenos naturais. Esses verbos indicando fenômenos naturais, literalmente empregados, tá? Não metaforicamente. Se eu disser choveu durante a noite, nevou à noite, escureceu, de repente, né, não tem sujeito. Não existe alguém aqui praticando uma ação, sofrendo uma ação. Não dá para dizer quem esfriou de repente, quem escureceu de repente, quem choveu, quem trovejou, quem nevou, quem relampejou. Tá? Então, se o verbo indica fenômeno natural e ele é empregado literalmente, nós temos aí oração sem sujeito, certo?
Com o verbo ser, ó, aqui é exclusivamente o verbo ser, tá? Indicando data, hora, distância, aspectos naturais e tempo vago. Esse tempo vago aqui era uma vez, nunca vi ser cobrado em prova pedindo o tipo de sujeito. Ó, hoje são 15 de agosto, tá? Qual o sujeito? Não existe. Já são 16 horas. Qual o sujeito? Não existe. No primeiro caso, aqui nós temos data. 16 horas, hora. Daqui à minha casa são 12 quilômetros. Distância. Era muito calor naquele verão. Aqui nós temos fenômenos naturais. Tá? E aqui, tempo vago. Em nenhum desses casos há sujeito. Certo? O que mais? Ó, com o verbo haver, isso aqui cai muito em prova. Esse verbo haver no valor de existir, ocorrer, né, indicando o tempo decorrido, cai muito, despenca em prova. Então, anota aí, ó, destaca a letra D como muito importante, tá bom? Então, ó, com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou de tempo decorrido. Por exemplo, haverá muitas aprovações. E aí, lembra que eu falei no começo da aula, né, que a questão da identificação do sujeito impacta a concordância verbal, porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E aqui, como não tem sujeito, não tem plural. O verbo ser, tá, é o único dos que a gente está vendo aqui que não tem sujeito e tem plural, porque o verbo ser tem uma atração muito grande pelo plural. Tá? Então é o único, né? É o único que tem plural, certo? Os demais não têm plural. Então, de novo, tá? De todos os verbos que a gente está vendo aqui, o verbo ser é o único que não tem sujeito e tem plural. Certo? Os demais não têm sujeito, não tem plural. Então, o verbo haver no valor de existir não flexiona, cuidado. Tá? Isso aqui é muito cobrado, sobretudo no assunto de concordância verbal. Prof, por que não haverão muitas aprovações? Por que não é haverão? Porque o verbo haver no valor de existir não tem sujeito. E como ele não tem sujeito, ele não concorda com o sujeito, ele não flexiona. Houve problemas naquele dia por causa da chuva. O verbo haver aqui está sendo usado no sentido de ocorrer. Prof, por que a frase não é houveram problemas naquele dia por causa da chuva? Porque não tem sujeito. Como não tem sujeito, não tem plural. E aqui, ó, o verbo haver está indicando o tempo decorrido, certo? Tempo transcorrido. Não tem sujeito. E o verbo fazer é outro que cai muito em prova, tá? O verbo fazer também não tem plural, porque não tem sujeito, indicando tempo. Que tipo de tempo? Ó, tempo meteorológico, tempo cronológico. Por exemplo, ó, faz invernos rigorosos na Rússia. Aqui nós temos indicação de tempo meteorológico. Faz meses desde sua partida. Indicação de tempo cronológico. Letras D e E interessam muito na sua prova. Pode ter certeza, tá bom? Verbo haver e verbo fazer no que se refere à oração sem sujeito e à concordância verbal, né, tem uma incidência muito grande de cobrança em prova. Tá? E aí, né, chegamos ao predicado. Vou lhe dar uma dica. Predicado é tudo que não for sujeito. Você tira o vocativo, porque o vocativo não é um termo da oração. Tá? Vocativo é um chamamento. Por exemplo, pai, mãe, né, professor, né, pode me tirar uma dúvida? Então, o vocativo é uma invocação, um chamamento, certo? Mas, tirando o sujeito e o vocativo, o que sobrar é predicado. Predicado é o que se declara a respeito do sujeito. O que mais? Identificado o sujeito, os demais termos da oração são predicado. Quando eu falo demais termos da oração, isso aqui não inclui o vocativo, né? Porque o vocativo não é termo da oração. É apenas um chamamento, uma invocação. Se o sujeito é indeterminado ou não existe, toda a frase é predicado. Faz sentido, né? Se o sujeito não existe, eu digo assim, ó, faz invernos rigorosos na Rússia. Oração sem sujeito. Então, toda a frase é predicado. Então, acontece de, às vezes, toda a frase ser predicado. Certo? Ok? Vamos lá. O Brasil tem dimensão continental. Quem tem? O Brasil.
Então, o que está grifado aqui é predicado, certo? Primeiramente, a gente identifica o predicado, depois classifica o predicado. Assim como a gente fez com o sujeito. Primeiro a gente identificou o sujeito, depois a gente classificou o sujeito. Tá? Acredita-se em discos voadores em muitas regiões do país. Então, ó, sujeito aqui é indeterminado. Lembra, ó, verbo transitivo indireto. Vou pegar aqui o caneta. Verbo transitivo indireto mais o se. Você volta um pouquinho aí, você vai ver. Tem no seu material também. Sujeito indeterminado. Então, se o sujeito é indeterminado, ó. Se o sujeito é indeterminado ou não existe, toda a frase é predicado. Então, primeiro ponto aqui, nós identificamos o predicado. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai classificar o predicado. E existem 3 predicados: predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. E aí a gente encerra esta aula, tá? Vamos lá? Tipo de predicado, certo? Predicado nominal. Vou começar com o nominal, que é o mais fácil. Apresenta verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga um sujeito a um predicativo. Prof, o que é um predicativo? É uma qualidade, é um atributo. Tá? Por exemplo, ele parecia feliz. Aqui nós temos o predicado nominal. Qual é o verbo de ligação? Parecer. Qual é o predicativo? Feliz. Feliz é uma qualidade do sujeito. Tá? Ele parecia feliz. Ele, feliz. Eu poderia, nesse caso, omitir até o verbo de ligação e usar apenas o sujeito e o predicativo, porque o predicativo, que é essa qualidade, esse atributo, é o núcleo do predicado nominal. O predicativo é o núcleo do predicado nominal, certo? Então, predicado nominal é isso aí. Ó, o predicativo, né, que é o núcleo do predicado nominal, pode ser expresso por uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva é o quê? É uma preposição mais substantivo. Aqui eu vou colocar para você tudo que pode ser predicativo, tá? Ó, de ouro, nossa aliança é de ouro. De ouro qualifica nossa aliança. Então, é um predicativo do sujeito. Está qualificando a aliança, tá? E o predicativo, ó, também pode ser expresso por pronome, adjetivo, substantivo, numeral e verbo. Então, predicativo pode ser expresso por muitas classes gramaticais. Eu coloquei tudo aqui que pode ser predicativo para você não ter dúvida, tá? Aqui, obviamente, seria interessante que você memorizasse, ok? Vamos lá. Ó, eu não sou você, você é um pronome. Você está funcionando como predicativo do sujeito eu. O que mais? Você é diferente. Diferente é um adjetivo. Lembrando que adjetivo, volta aqui, ó. Lembrando que pronome, adjetivo, substantivo, numeral e verbo são funções morfológicas. Sujeito, predicado, predicativo são funções sintáticas. Tá? Adjetivo, função morfológica. Predicativo, função sintática. Tá? A sintaxe é a inter-relação entre as palavras. Ok? Quando eu digo você é diferente, diferente é um adjetivo. Função sintática, predicativo do sujeito você. O que mais? Isto é vida. Né? Se tiver aí concursado, concursada, nomeado, isto é vida. Vida é um substantivo. Morfologicamente, sintaticamente, é um predicativo desse sujeito. Tá? O que mais? 5. 5 é numeral. Tá? 5 é numeral. Então, sintaticamente, funciona como sujeito do pronome eles. Tá? Sintaticamente, funciona como sujeito do pronome eles. Certo? Isso é viver. Tá? Verbo funcionando como predicativo do sujeito isso. Então, tá aí todas as classes gramaticais que podem funcionar como predicativo do sujeito. E o predicado verbal é o quê? Apresenta verbo nocional. Prof, o que é um verbo nocional? É um verbo de ação. Tá? É o verbo intransitivo, ó. Verbo intransitivo. É o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. É o verbo transitivo indireto. Transitivo indireto.
e o verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que o verbo intransitivo não pede complemento. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto pede complemento com preposição. A, de, em, para, com, por. São as preposições exigidas no objeto indireto, tá? É o complemento do verbo transitivo indireto. E o verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos, com preposição e sem preposição. Então, se a gente tem uma dessas formas verbais sem predicativo, tá? Tá aqui o predicativo, ó. O que pode ser? Eu tenho uma dessas formas verbais sem predicativo, então eu tenho um predicado verbal. E o núcleo do predicado verbal é o verbo, tá? Ó, ele adormeceu, verbo intransitivo, predicado verbal. Comprei um carro, o verbo aqui é transitivo direto, predicado verbal. Preciso do emprego, o verbo aqui é transitivo indireto, predicado verbal. Devolvi o dinheiro ao dono, aqui o verbo é VTDI, né? Devolve, quem devolve, devolve alguma coisa a alguém, certo? Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Detalhe, sem predicativo. Por quê? Se eu tiver, ó, verbo de ação, são todos esses que eu citei aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é verbo de ação, tá? Se eu tiver verbo de ação mais predicativo, aí a gente tem, ó, o que se chama de predicado verbo nominal. Tá? Esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. O que é o objeto? É o complemento verbal. Ó, no predicado verbo nominal, há dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. O verbo de ação e o predicativo. Ok? Então, ó, eu disser, ele chegou animado. Chegar é um verbo intransitivo. Animado é uma qualidade que eu estou atribuindo ao sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo mais predicativo, mais uma qualidade atribuída ao sujeito. Então, o predicado aqui é verbo nominal. Ele tem dois núcleos, o verbo chegar e o predicativo animado. Se eu disser assim, ó, eu considero-as inteligentes, o verbo considerar é transitivo direto. Esse as é o objeto direto, ou seja, o complemento desse verbo. E inteligentes é o quê? É uma qualidade que eu estou atribuindo a esse termo. Ou seja, é um predicativo, ou seja, uma qualidade, um atributo do objeto. Tá? Predicativo, qualidade, atributo do objeto. Certo? Ok? Então, o predicado verbo nominal é aquele que apresenta mais de um núcleo. Tá? Acredito que pode ser interessante, né, você revisar esse assunto. Tá certo? Não é difícil. Tá? Agora você entende. Aí, para você trazer esse conteúdo agora para cá e para ficar mesmo, a gente vai precisar gastar, certo, um pouquinho mais de tempo, investir um pouco mais de tempo. Tá certo? Bacana? E revisa a aula quantas vezes for necessário. E entre em contato com a gente também se precisar, tá bom? Aí pelo nosso Instagram, que eu tenho colocado sempre aí no começo e no final de cada slide. Valeu? Aguardo você no próximo bloco. Continua firme aí, está no caminho certo.